Prestem bastante atenção para ver se vocês encontram diferença. Vocês acabaram de ver a diferença de aceleração no mesmo dia, no mesmo lugar, com um Corsa 1.0 MPF original e o mesmo carro com nitro. Primeiro de tudo, por sinal, é que eu aposto um hype com vocês de que vocês vão encontrar informação nova, diferente ou esquisita nesse vídeo aqui. Quer apostar? Tá valendo. Senhoras e senhores, com vocês, Merlot. Esse Corsa 1.0 MPFI, pessoal, ele só não tinha mais o catalisador para evitar com que o escape esquentasse demais. Fora essa pequena diferença, tudo era original no motor, ele rodava na gasolina Podium nessa situação com maior octanagem para não ter nenhum risco de perder o motor e só. Para base de referência, a gente usou o dinamômetro Servitec da Motorhouse Performance em Caxias do Sul, pessoal. E lá, o Corsinha rendeu 50,7 WHP, ou seja, cavalos de potência nas rodas, e 6,5 kgfm de torque. Essa aqui, por sinal, são as curvas de torque e potência desse motor. E aí, pessoal, a gente instalou no Corsinha um kit nitro da Mols, que é uma marca de nitro nacional, e o tipo de nitro que a gente usou é o molhado ou o úmido. E a gente selecionou um Giclée para acrescentar 30 cavalos de potência no motor desse carro. Então, o original ele tem 60 cavalos, a gente colocou 50% em cima, a meta era atingir 90 cavalos de potência no motor. Só que, quando a gente ajustou o nitro e fez a medição, esse foi o resultado. Vieram 82,1 WHP e 12,7 kgfm de torque, pessoal. Um acréscimo de 61% de potência nas rodas e 95,4% no torque do motor, pessoal. É muita coisa. Eu fiz 2 testes. O primeiro foi de uma aceleração, partindo do zero, mas que, pessoal, eu considerei a janela somente de 20 km por hora até 100 km por hora para poder excluir ali o momento da arrancada, que as duas arrancadas foram bem suaves, só que elas não foram iguais. Então, para a gente não ter uma variação de tempo em função da arrancada, eu considerei a janela somente de 20 km por hora até 100 km por hora. O início dessa reta era uma pequena descida e depois uma pequena subida. E o segundo teste foi de uma retomada em segunda marcha de 30 km por hora até atingir 80 km por hora na terceira marcha em uma subida. Nesse teste de aceleração de 20 km por hora até 100 km por hora, o Corsinha original cumpriu a prova em 15,96 segundos, enquanto com o nitro a aceleração foi feita em apenas 9,42 segundos. Mais ou menos na placa amarela aqui, sem chegar. É muito diferente, meu. 41% mais rápida com o nitro. E na retomada de 30 km por hora até 80 km por hora na subida, pessoal, a diferença foi ainda mais significativa. Vamos lá, RPS e pé embaixo, segunda marcha, tá? É uma subida. Pé embaixo, terceirinha, curvinha. O tempo baixou de 23,03 segundos, pessoal, para 10,72 segundos. Uma queda de 54%, principalmente ali por conta do torque muito maior, já que a gente vinha de uma rotação um pouco mais baixa ali para a retomada. Mas até aqui, nada além do esperado, correto? O que muita gente sequer vai imaginar, pessoal, e que a gente conseguiu comprovar nesses testes, é que durante a nitrada, o Corsinha consumiu menos ar pela admissão. Sim, a aspiração do ar atmosférico ali para a indução do motor foi menor quando a gente nitrava. Louco, né? Esse aqui, por exemplo, é o gráfico da admissão de ar do motor pela MAF da primeira marcha na aceleração que a gente fez sem nitro e com nitro. E essa aqui é a diferença na segunda marcha. Vamos para umas explicações mais técnicas aqui. Provavelmente você já ouviu falar que se a gente levar água para o espaço onde não há nenhuma atmosfera, ela evapora instantaneamente. Isso acontece porque no nível do mar, a água está sob uma pressão de uma atmosfera ou 14,5 psi ou 100 kPa.
É literalmente uma atmosfera. E essa atmosfera, essa pressão que existe em cima da água aqui dentro do planeta Terra, ela é o que mantém a água estável na sua forma líquida. No espaço não há atmosfera, então instantaneamente ela se desestabiliza e vira gás. Agora prestem atenção como uma coisa é insana e extrema com o funcionamento do nitro. Quando a gente nitra, pessoal, o nitro sai, existe um pescador dentro da garrafa de nitro, tá? Então ele sai do fundo da garrafa, vai por toda a sua linha, passa pela válvula solenoide, chega no fogger no estado líquido, a entre 900 a 950 psi. Nessa pressão atmosférica ali dessa linha, dessa garrafa de 900 a 950 psi, ele fica no estado líquido. E aí, no caso do Corsa, ele é despejado, ele sai em altíssima pressão num coletor de admissão que está numa pressão ligeiramente negativa, algo como menos 3 psi. Então, nessa situação do nitro vir numa pressão altíssima, no estado líquido, e entrar numa atmosfera com uma pressão baixíssima, ele instantaneamente e violentamente se vaporiza. Nesse processo de vaporizar, ele retira tudo contra a temperatura do ambiente que ele consegue. Então, o nitro, ele esfria muito, mas muito o ambiente. Na verdade, pessoal, o nitro resfria tanto que componentes da linha de nitro, como o fogger ali, ou a mesma mangueira, eles chegam a congelar durante uma nitrada. Congelou? E olha só que loucura, o nitro resfria tanto o ar que está passando ali no coletor de admissão que o ar se contrai, ele fica mais denso. E na teoria, o motor ainda conseguiria respirar mais porque o ar passou a ocupar um espaço menor dentro do coletor de admissão, dentro do cabeçote, dentro do cilindro e por aí vai. Ainda caberia mais ar naquele mesmo espaço que antes estava numa temperatura mais alta. Só que mesmo com apenas 32 WHP de nitro ali, pessoal, a quantidade de gás de nitro que se forma é tão grande, é tão massiva, que ela impede, ela ocupa o espaço que o ar da admissão estaria entrando ali na respiração natural do motor, ocupa esse espaço. É por isso, pessoal, que toda vez que eu nitrava, a máfia ali que estava medindo a massa de ar entrando no motor, eu nitrava, instantaneamente ela causava a redução na passagem de ar, por conta desse princípio físico do nitro. Pensa bem comigo, isso não é incrível? Na aceleração de 20 km por hora até 100 km por hora, começando de primeira, passando para a segunda até a terceira marcha, pessoal, o consumo médio de ar do motor aspirado normal foi de 137,2 kg de ar por hora, tá? Com o nitro, na mesma situação, o consumo de ar atmosférico caiu para a média de 120 kg de ar por hora. Então olha que interessante, o motor consumiu 12,5% menos ar atmosférico, mesmo o motor entregando 62% a mais de potência e 95% a mais de torque e cumprindo o mesmo teste num tempo menor. Olhando por essa ótica, o nitro é uma coisa bem incrível. Outra coisa que muita gente fala é que o nitro resfria o motor. Mas os dados que eu coletei nesse teste apontam que essa informação é errônea ou, no melhor dos casos, completamente incompleta. Usar o óxido nitroso resfria muito a admissão do motor por conta disso que eu acabei de explicar. Mas a combustão dentro do cilindro do motor, dentro da câmara de combustão, ela fica muito mais quente por conta desse aumento de potência e do torque. E sabe como é que a gente comprova isso? Com a temperatura dos gases de escape. Esse gráfico aqui, pessoal, é a temperatura dos gases de escape do Corsinha no início do teste e no final do teste. A média de acréscimo de temperatura foi de 203 graus Celsius. Esse aqui é o pistão.
Agora, se a gente olhar para as temperaturas dos gases de escape e da média de temperatura do gás de escape, quando eu usei o nitro, pessoal, vai parecer que o motor trabalhou mais folgado e que ele esquentou menos, porque a média de acréscimo de temperatura por cilindro foi de 178 graus Celsius, bem mais baixa. Só que aí está o gigantesco pulo do gato. Sem o nitro, o sistema de escape ganhou 203 graus Celsius em 15,96 segundos. É o equivalente a um acréscimo de 12,71 graus Celsius por segundo, pessoal. Agora, olha como a situação é diferente quando eu estava dando a nitrada. O escape ganhou a média, ali por cilindro de 178,95 graus Celsius, só que em apenas 9,42 segundos. Então, se a gente for olhar por segundo, pessoal, a gente está falando de um acréscimo de 18,99 graus Celsius por segundo. Foi um acréscimo de temperatura numa razão 50% superior. E isso significa que o motor estava passando por um estresse, tanto térmico quanto da produção de potência, muito superior. E ainda assim, para surpresa de todos nós aqui, esse foi o teste em que o sistema de escape menos sofreu. Meus amigos e amigas de 30 km por hora até 80 km por hora, a coisa foi bem pior. Sem o nitro, como eu disse para vocês, o carro precisou de 23,03 segundos para ir de 30 km por hora até 80 km por hora. Aspirado, pessoal, o sistema de escape desse carro ganhou, em média, 76,8 graus Celsius. Tudo isso nesses 23,03 segundos de pé embaixo. São apenas 3,3 graus Celsius por segundo. Foi inclusive muito mais frio do que eu imaginaria. Agora, com o nitro, tá todo mundo sentado aí? Prestem bastante atenção. O ganho médio de temperatura no escape foi de 136,8 graus Celsius, num teste que durou apenas 10,72 segundos. Isso dá um ganho de 12,76 graus Celsius por segundo. Foi um aquecimento do sistema de escape 3,8 vezes mais rápido, maior. É muita coisa. E olha que a gente estava andando com mistura rica nas nitradas, tá? A gente não conseguiu alterar nada do ponto de ignição do motor, porque era tudo original. Agora, sem a nitrada, o Corsa andava ali com o pé embaixo, em plena carga. O mais seco que a mistura atingia ali é de 0,87, que era bem sequinho, por sinal, a mistura a combustível ali. Com o nitro, a gente andava ali na casa de 0,76 de sonda. Então a gente tinha bastante combustível adicional ali para tentar garantir uma durabilidade não, uma estabilidade de funcionamento durante as nitradas somente. Eu estou só mostrando para vocês aqui um teste da vida real com o óxido nitroso. Se vocês querem entender sobre a teoria de como é que o óxido nitroso funciona, existe este vídeo bem aqui no canal Alta RPM que vocês podem conferir. Por sinal, esse vídeo aqui sobre nitro vem com uma grande homenagem ao nosso grande amigo e engenheiro, o Décio Júnior Stanger Nitro. Amigo meu, apaixonado por nitro, e foi por conta dele que a gente fez todos esses testes com o nitro no Corsinha. E pra gente finalizar, eu preciso que vocês me digam na área dos comentários, valeu o hype ou não? Encontraram informações novas ou não? Ou desenvolveram noções novas ou não? É muito importante para mim que vocês deem um relato de vocês, porque a gente consegue ir se balizando para entender que tipo de conteúdo a gente consegue desenvolver e o quanto que a gente vai se aprofundando aqui no Murta Testa, meus amigos e minhas amigas. E é isso aí. A gente se encontra na quarta-feira que vem. Um forte abraço, valeu e até já!